Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, dos versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, estamos aqui no capítulo 13 do Evangelho de São João, onde Jesus cumpriu o gesto do lava-pés, e o texto que nós temos é exatamente o texto seguinte, tanto que o Evangelho se inicia: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Amados e amadas de Deus, a imagem do servo. O servo não está acima do seu senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor que se fez servo. Jesus é o Senhor que serviu a ponto de dar por nós a própria vida, onde o gesto do lava-pés que Jesus realizou foi simplesmente mostrar que Ele é o Messias servidor, mas o grande serviço de Jesus foi a sua morte e morte de cruz. Ele nos serviu e serviu até o extremo. Ele é o servo, Ele é o Senhor. Ele, porque Senhor, Ele é servo, Ele se fez servidor, porque servir para Deus não é humilhação, não é humilhar. Deus é aquele que serve o ser humano e serviu ao ser humano até o extremo com a morte de cruz do Filho Jesus Cristo. E continua o Evangelho: e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Amados e amadas de Deus, Jesus é o mensageiro, o Pai o enviou. Ele é aquele que realiza a vontade do Pai, realizou a vontade do Pai até o extremo. Tanto que a última palavra de Jesus é: tudo está consumado. O que está consumado? A obra da salvação que o Pai confiou ao Filho. Continua o Evangelho: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Quer dizer, amados e amadas de Deus, se nos colocamos no caminho do serviço como Jesus, se nos tornamos também servos por amor, seremos felizes, realizaremos a nossa vida, viveremos como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Continua o Evangelho: eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando daquele que se senta à mesa com ele, que come o pão, levantou contra ele o calcanhar. Quer dizer, Judas é aquele que vai traí-lo, é aquele que se levantou contra Jesus, seguiu Jesus, foi chamado por Jesus, foi atrás de Jesus, mas não se tornou discípulo de Jesus, traiu Jesus. Continua o Evangelho: desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Quer dizer, quando acontecer a traição, vocês saberão que eu sou, quer dizer que eu sou o Filho de Deus. Termina o Evangelho: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim,
e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, quem recebe o discípulo é o próprio Jesus que recebe. E quem recebendo o discípulo recebe o próprio Jesus, é o próprio Pai que recebe. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude, vivendo a alegria pascal, a sermos também servos, a servirmos por amor, a fazer da nossa vida um dom de serviço, um dom de amor. Servos por amor. E a termos consciência de que quem recebe o enviado de Jesus é o próprio Jesus quem recebe. E quem recebendo o enviado recebe o próprio Jesus é o próprio Pai que recebe. Que este Evangelho nos ajude a servirmos, a sermos servidores por causa do Evangelho, a sermos servidores por causa de Jesus Cristo, servos por amor. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.